Os maiores mistérios da humanidade, civilizações perdidas, Triângulo das Bermudas e mais. E aí, pessoal, tudo beleza? Você já parou para pensar nos maiores mistérios que a humanidade ainda não conseguiu desvendar? Tipo, aqueles que fazem a gente questionar tudo o que sabemos sobre o mundo? Desde que o primeiro humano primitivo olhou para o céu estrelado e se perguntou o que eram aquelas luzinhas brilhantes, a gente busca respostas. É da nossa natureza. E mesmo com toda a tecnologia, satélites, internet, inteligência artificial, ainda existem mistérios que deixam os cientistas quebrando a cabeça. Então, preparem o seu café, ajeitem os fones de ouvido, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos maiores mistérios da humanidade, aqueles que desafiam a lógica, a ciência e fazem a gente questionar tudo. Bora lá? Civilizações desaparecidas. O Enigma Maia. Nosso primeiro mistério nos leva para as profundezas da história, para civilizações que um dia floresceram e, de repente, desapareceram sem deixar rastros. É como se alguém tivesse passado a borracha na história. E talvez o exemplo mais emblemático, mais intrigante, seja o dos maias. Imaginem só, no auge do seu poderio, os maias dominavam matemática, astronomia, tinham um calendário mais preciso que o nosso e construíram cidades magníficas, com pirâmides que rivalizam com as egípcias. Eles eram tipo os gênios da antiguidade, dominando conhecimentos que a gente só foi redescobrir séculos depois. Mas, e aqui que a história fica sinistra, por volta do século IX, essas cidades vibrantes, centros de conhecimento e poder, foram abandonadas. E a pergunta que ecoa pelos séculos é: o que aconteceu com os maias? As teorias são muitas, cada uma mais intrigante que a outra. Teria sido uma seca devastadora que levou à fome e ao colapso social? Uma guerra sangrenta entre cidades rivais? Ou será que os maias, com seus conhecimentos avançados de astronomia, previram algum evento catastrófico e simplesmente partiram para outro lugar? A gente tem pistas, hieróglifos misteriosos, cidades desertas tomadas pela selva, mas a verdade, meus amigos, a verdade ainda está lá fora, esperando para ser desvendada. E quem sabe um dia, a gente finalmente descubra o que aconteceu com essa civilização tão avançada que simplesmente desapareceu da face da Terra. O Triângulo das Bermudas, lenda ou realidade? Agora, preparem os seus chapéus de alumínio, porque vamos mergulhar em um dos mistérios mais populares, mais controversos. Mas a culpa é dos ETs de todos os tempos. O Triângulo das Bermudas. Essa área localizada entre Miami, Porto Rico e as Bermudas é como se fosse um imã para eventos bizarros. Navios desaparecendo sem deixar rastros, aviões sumindo dos radares, bússolas enlouquecidas, relatos de luzes estranhas no céu. É como se o Triângulo das Bermudas fosse um parque de diversões para o inexplicável. Claro que, como bons amantes do mistério, a gente adora uma boa teoria da conspiração. Portais para outras dimensões, bases alienígenas subaquáticas, Atlântida usando um escudo de energia. As ideias são tão vastas quanto o próprio oceano. Mas calma lá, antes de sairmos correndo e gritando, foi o ET, a ciência também tem suas explicações, mais pé no chão, digamos assim. Correntes marítimas imprevisíveis, tempestades repentinas, falhas geomagnéticas que interferem com os instrumentos de navegação. A verdade é que o Triângulo das Bermudas, apesar de todas as teorias, ainda é um mistério. Um lugar onde a realidade parece se curvar, onde a lógica dá uma pausa para tomar um café e a gente fica aqui se perguntando: o que será que realmente acontece nesse pedaço de mar tão enigmático? E que tal a gente dar um pulo na Inglaterra agora? Lá, em meio à névoa e ao verde da paisagem, se ergue um dos monumentos mais antigos e misteriosos da humanidade, Stonehenge. Imaginem só, um círculo de pedras gigantescas, algumas pesando toneladas, que foram transportadas por quilômetros e erguidas com uma precisão impressionante. A grande questão que intriga a humanidade há séculos é:
Como? Como uma civilização que vivia na Idade da Pedra, sem guindastes, tratores ou mesmo a roda, conseguiu realizar essa façanha da engenharia? É como se a gente encontrasse um smartphone no meio de uma escavação arqueológica da época dos dinossauros. E para deixar o mistério ainda mais interessante, ninguém sabe ao certo para que Stonehenge foi construído. Seria um templo religioso? Um observatório astronômico para marcar as estações do ano? Um portal para outra dimensão? Ok, essa última foi brincadeira. Ou será que não? A verdade é que Stonehenge, com suas pedras silenciosas e imponentes, continua desafiando a nossa compreensão do passado. Cada nova descoberta, cada nova teoria, só parece aprofundar o mistério. E enquanto a gente não desvendar todos os seus segredos, Stonehenge vai continuar lá, em pé, como um guardião silencioso de um passado remoto e enigmático. Do passado distante, a gente agora viaja para um mistério que ainda assombra o mundo moderno: o desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. Em 2014, esse avião, que ia da Malásia para a China com 239 pessoas a bordo, simplesmente sumiu dos radares. É como se ele tivesse evaporado no ar. Imaginem a angústia das famílias, a perplexidade das autoridades, a incredulidade do mundo inteiro. Como um avião, com toda a tecnologia moderna de rastreamento, pode simplesmente desaparecer sem deixar rastros? É o tipo de mistério que faz a gente questionar tudo o que sabemos sobre aviação, sobre segurança, sobre o mundo em que vivemos. Teorias não faltam, claro. Falha mecânica catastrófica? Um sequestro que deu errado? Um ato terrorista? Ou, para os amantes de teorias da conspiração, abdução alienígena? Cada nova pista, cada fragmento de informação parece só aprofundar o mistério. Anos se passaram, buscas intensas foram realizadas, destroços foram encontrados em lugares improváveis, mas a verdade sobre o voo MH370 continua um enigma. E até hoje, a gente se pergunta: o que aconteceu com o MH370? Onde ele está? E principalmente, o que aconteceu com as pessoas a bordo? É um mistério que nos lembra da fragilidade da vida, da imprevisibilidade do destino e da nossa eterna busca por respostas. E para o nosso último mistério, a gente volta no tempo até o Egito Antigo, a terra dos faraós, das pirâmides e de um dos monumentos mais icônicos da história, a Esfinge de Gizé. Essa criatura mítica, com corpo de leão e cabeça humana, guarda as pirâmides há milênios, observando o tempo passar com seu olhar impenetrável. Mas por trás daquela face serena, a Esfinge esconde segredos que intrigam historiadores e arqueólogos há séculos. Quem a construiu? Quando? E o mais importante, por quê? Alguns acreditam que ela representa o faraó Khafre, outros a associam a deuses solares, e há quem diga que ela guarda câmaras secretas e túneis labirínticos. Será que a Esfinge é a chave para desvendarmos os maiores mistérios do Egito Antigo? Mas a Esfinge, como um guardião fiel de seus segredos, permanece em silêncio. E talvez seja esse o maior mistério de todos: saber que por mais que a gente avance em tecnologia e conhecimento, ainda existem mistérios que transcendem a nossa compreensão. E aí, galera? Qual desses mistérios te deixou mais bugado? A civilização maia que sumiu do mapa? O Triângulo das Bermudas com suas histórias sinistras? Ou será que foi a Esfinge e seus segredos milenares? A verdade é que a gente vive em um planeta cheio de mistérios, enigmas que desafiam a lógica e a razão. E a parte mais legal é que mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que a gente acumula, o mundo ainda consegue nos surpreender, nos desafiar a pensar fora da caixa. Então, continuem curiosos, continuem questionando, porque é essa busca por respostas que nos move, que nos impulsiona a desvendar os segredos do universo. E quem sabe um dia, a gente finalmente encontre a solução para esses mistérios que nos intrigam há tanto tempo.
Mas enquanto esse dia não chega, a gente continua explorando, investigando e, claro, criando teorias da conspiração.